Bom dia! Mais uma segunda-feira, né? Graças a Deus que o Senhor nos permitiu estar aqui. Mais uma live de lições diárias que transformam vidas. Todas as segundas-feiras, às 6h40 da manhã, pra gente começar uma semana mais especial, com mais força, com mais ressignificação, resiliência. Começando agora a live para falar hoje sobre equilíbrio emocional. E eu queria começar com uma pergunta para vocês, com uma reflexão. Se vocês saíssem de casa num domingo pela manhã e fossem, dar um exemplo aqui, fossem ao beach tênis, ao futebol ou academia, e de repente quando vocês chegassem lá, vocês estão entrando ali na academia, naquele lugar para fazer um treino ali de domingo, alguma coisa, e vocês estão passando com o carro de vocês, e aí o portão desse estabelecimento, dessa academia, desse lugar que vocês, nesse exemplo que eu tô dando, né? E esse portão, na hora que você tá passando, né, o portão abre para você passar, e na hora que você tá na metade do caminho, o portão ele volta, ele abre, você tá passando e o portão volta. E aí ele arranha toda a porta do seu carro ali, do carona no caso, né? E aí de repente ele arranha toda a porta ali do seu carro. E aí qual é a sua reação? Queria que vocês pensassem alguns segundinhos aí sobre isso. Aquele dia que você saiu todo animado de casa, um dia de domingo, talvez com a família, talvez só, para fazer um treino. E aí vocês estão entrando ali naquele local, seja beach tênis, futebol, academia, natação, o que seja. E aí na hora que vocês estão entrando no lugar, o portão abre para vocês entrarem e na metade do caminho ele fecha, arranhando toda a porta do carro de vocês. Queria que vocês colocassem aqui o que é que vocês fariam ou qual seria o primeiro sentimento de vocês, de verdade. Tentem imaginar a situação. Se vocês não puderem escrever, pelo menos pensem sobre isso. O que é que vocês fariam ou o que vocês pensariam? Se isso mudaria o domingo de vocês, se isso mudaria as expectativas, as perspectivas de vocês naquele domingo ensolarado, um dia bonito. E o que é que você faria com esse acontecimento, né? Se você se vitimizaria, reclamaria, sairia do carro e brigaria com aquela pessoa, de repente que abriu o portão. Eu voltaria para casa, porque tem gente que fala assim, meu dia acabou aqui agora. Ou você iria fazer o que você foi lá para fazer. Eu tô falando isso pra vocês porque ontem aconteceu isso comigo. Às vezes tem aquele filme Divertidamente, né, que é um desenho animado que ele fala ali das emoções. E a gente vê isso claramente no filme. Não tem problema de sentir as emoções. Eu falo muito isso com a turma de mentoria. O problema é o que a gente faz com essa emoção sentida. O problema é a gente encontrar esse equilíbrio dessa emoção que a gente sente, né? A gente sentir, entender e o que é que a gente faz com ela. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque aconteceu isso comigo ontem. Eu tinha combinado de sair pra caminhar numa avenida aqui, de feira aqui da minha cidade. E antes de fazer essa caminhada, eu passei no beach tênis, né? Ontem foi um domingo muito ensolarado aqui na Bahia. Quem entrou aí que é fora da Bahia sabe, né? A Bahia faz muito calor, tá muito quente, como vários lugares do Brasil. Mas aí o que acontece? Ontem eu saí de casa e resolvi passar no beach tênis. E aí aconteceu isso comigo. Eu buzinei, né? O portão abriu. Eles abriram o portão e aí na hora que eu estava entrando, o portão fechou. E aí arranhou toda a porta do meu carro, do carona no caso. Eu ouvi a zoada e tomei um susto, porque assim, eu olhei, o portão abriu, eu entrei. E quando eu tô entrando, a gente olha pra frente, né? A gente tá dirigindo o carro, você precisa olhar pra frente. E aí quando eu tava na metade ali do caminho, passando o carro, o portão simplesmente voltou e fechou. Gente, eu não tive reação. Minha reação simplesmente foi... O que aconteceu? Porque eu não tinha entendido. Eu olhei assim pro lado, eu só vi o portão assim, ó, na porta. E a menina lá na frente, que tava com o controle na mão, ela assim, botou a mão na cabeça. Meu Deus, perdoe, mil perdões, tal. Eu abri o vidro assim do carro, desci do carro,
Falei, calma, vou olhar aqui. Aí dei uma voltinha, olhei, a porta do carro tava toda arranhada. E ela ficou pedindo 1000 desculpas, que não foi culpa dela, que o controle deu algum problema na hora, que ele já tinha emperrado algumas vezes, mas não tinha batido no carro de ninguém, mas eu fui a premiada. E aí o portão arranhou a porta toda assim do meu carro, né? E não tem problema. Aí ela mandou uma mensagem para o dono do estabelecimento falando o que tinha acontecido, eu tirei foto. E aí, provavelmente hoje eu vou levar em algum lugar para avaliar, ver quanto é que vai ser para poder ajeitar e resolver. Mas eu fui para minha caminhada. E enfim, eu saí de lá, resolvi o que tinha que resolver. E saí de lá, fui encontrar com as amigas aqui na noite e fui fazer minha caminhada. E ri daquela situação. Falei, gente, já pensou que situação? Eu saí de repente passei lá e vinha fazer minha caminhada e passei por isso. As meninas, você tá calma, que bom eu fizer. A gente vai adquirindo, né? Porque assim, vai adiantar, né, discutir, tipo assim, não foi culpa dela. Ela abriu o portão e simplesmente o controle travou, emperrou, voltou. E tem coisas que fogem do nosso controle. Fogem do nosso controle. Então não vai adiantar brigar, não vai adiantar ficar discutindo, não vai adiantar... tipo assim, não, meu dia acabou, vou pra casa. E você nem treina, às vezes fica pra baixo. Não, eu fui com as meninas, fiz minha caminhada, fiz meu treinozinho ali ao ar livre. E depois a gente foi tomar um café, conversou, tirou foto. E tudo certo. Hoje, segunda-feira, eu vou levar o carro em algum lugar, como o próprio dono do estabelecimento me indicou, pra poder resolver. Então, assim, o problema de sentir a raiva ou o desconforto, a chateação, como a própria Janine falou, que depois ela se acalmou e acabou indo treinar, é o que a gente faz com essa emoção. E o equilíbrio emocional, ele é sobre isso. É a gente sentir, é a gente se perceber e a gente escolher. Tem um tempo assim, ó. É muito rápido, são frações de segundos. Eu escolho fazer o que com essa emoção? E agir. E eu agi de forma positiva. Ela disse, muito obrigada, a menina me agradeceu pela minha educação e tudo mais. Porque por muito menos que isso, as pessoas estão matando, estão brigando. A gente vê o tempo todo na mídia, vídeos aqui no Instagram, nos jornais. As brigas de trânsito estão... Eu comecei com esse tema porque eu acho que é um tema que é muito... que a gente vive no dia a dia, né? Porque assim, na hora que eu vi o barulho no portão, eu olhei assim, gente. Falei, ai meu Deus, tomara que esse prejuízo não tenha sido grande. Meu pensamento só foi esse. Não tenha sido grande. Aí eu respirei um pouquinho assim, abri a porta do carro, desci e olhei. Fugiu do meu controle, não era eu. Poderia ser qualquer pessoa. E aí, nesse exemplo que eu dei, esse cara que estava no outro carro matou esse pai de família. Ele já desceu atirando, ele não deu chance de defesa, ele não deu chance de conversar. Então, assim, o que é que as pessoas têm feito, né? O que é que eu tenho feito com a minha vida? O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem feito com as suas emoções? A gente vê muitas brigas de família, muita falta de perdão por conta desse equilíbrio, desequilíbrio emocional. Essa falta de equilíbrio nas emoções. As pessoas não conversam mais, as pessoas só querem falar, só querem ter razão. Uma necessidade de ser ouvido, de ser aprovado. E não tem a paciência, o feeling de ouvir. A gente ouve muito. Eu estava assistindo um podcast esses dias falando sobre isso, né? A gente ouve muito sobre comunicação assertiva, né? A comunicação não violenta é perfeito isso. Inclusive, eu falo disso no meu método. A comunicação assertiva e a não violenta, mas a gente ainda precisa explorar mais a escuta ativa, a escuta inteligente, né? A comunicação inteligente, mas também a escuta inteligente. Então, assim, aprender a ouvir e o que a gente faz com isso que a gente ouve, né? Tem coisa que a gente vai ouvir, vai absorver, entender, tem coisa que a gente vai precisar jogar fora. E aqui em equilíbrio emocional, eu fiz algumas anotações, né? Que é reconhecer a emoção, que eu já falei com vocês. E a sua influência, né? O quanto essa emoção, ela influencia nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Na carreira, na vida pessoal. Exercer o autocontrole. Então, o segredo
A chave do equilíbrio emocional é o autocontrole. Então, quando a gente passa qualquer coisa que foge ao nosso controle, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, a gente tem que ter o autocontrole. Reconhecer, entender e ter o autocontrole. Eu escolho decidir, eu escolho o que eu faço com minha raiva, eu escolho o que eu faço com minha alegria, eu escolho o que eu faço com, como é que eu posso dizer, com a minha força, com a minha coragem. A gente escolhe o tempo todo, a gente faz escolhas o tempo todo. Então a gente precisa começar a se entender e se olhar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu tava conversando com as meninas ontem também sobre o assalto, a reação, né? Aí, às vezes a pessoa tem ali a tentativa de assalto ou um assalto propriamente e cada um tem uma reação. Tem gente que reage, tem gente que corre, tem gente que chora, tem gente que paralisa, trava. Cada um tem uma reação. E a gente precisa começar a treinar essas emoções, porque tem coisas que fogem do nosso controle. E às vezes, se a gente reagir de uma forma negativa, isso pode colocar a gente em risco. No passado, há muitos anos atrás, há, sei lá, uns 10 anos atrás ou mais, uma vez tentaram me assaltar. E minha reação foi correr, gente. Então, assim, foi um tipo de emoção. Eu senti um medo naquele momento, um pavor. Eu fui pega de surpresa e eu corri. Mas eu penso que Deus me livre e guarde, é claro, acontece uma situação assim, eu não posso correr. Porque eu posso perder a minha vida por correr daquela situação. E tem situações que você vai precisar se render, entregar pra Deus ali e falar. Você tem que só evitar passar num lugar perigoso. Mas tem coisas que você não vai conseguir resolver. E aí, eu queria que vocês anotassem aí 5 pontos. Quem tiver possibilidade de anotar, é claro. Como manter o equilíbrio emocional. Eu anotei 5 coisas aqui que eu acho que pode ser um norte aí pra nos nortear, pra ajudar a gente a ter esse equilíbrio. A pergunta é como manter o equilíbrio, a questão é, né, como manter o equilíbrio emocional. E o tópico 1 é criar momentos prazerosos e percebê-los, ao invés de focar em momentos difíceis. Então a questão toda do equilíbrio é porque as pessoas, elas normalmente focam muito no problema, focam muito naquilo que elas estão vendo ali no visível, e elas deixam às vezes de focar na solução. Potencializam demais o problema e às vezes se autodepreciam. Focalizar, eu não vou conseguir, esse problema é enorme. O problema, ele não pode ser maior que a gente. Ainda que ele pareça imenso, ainda que pareça que a gente não vai dar conta, ele não pode ser maior que a gente. E muitas vezes a gente faz isso, a gente cria verdadeiros monstros, né, dos problemas. E aí vive uma sociedade doente, cheia de cobranças e de autocobranças, de coisas que fugiram ao nosso controle. E a pessoa entrega os pontos e acha que ela não vai conseguir. Mas sempre vai ter um caminho para resolver, por mais simples que seja, por mais demorado que seja, às vezes não é no curto prazo. Porque somos falhos e somos imediatistas, a gente quer resolver logo e do nosso jeito. Então o tópico 1 é criar momentos prazerosos e percebê-los ao invés de focar em momentos difíceis. Por exemplo, o que aconteceu comigo ontem, que eu entrei nesse estabelecimento e o portão ele abriu e depois se fechou e bateu assim no meu carro. Eu criei um momento prazeroso ali, como eu tomei um susto, entendi o que estava acontecendo e eu escolhi ir fazer minha caminhada com as amigas que eu já tinha marcado. Eu fiz de um momento ruim, eu ressignifiquei ele, continuei a fazer o que eu precisava fazer, voltei para minha casa, tive um domingo maravilhoso, de tarde minha família veio para cá e eu tive um domingo perfeito. Ao invés de me vitimizar, e acabou com o meu domingo. Como tem muita gente que faz, uau, acabou com o meu domingo. Janine, eu já saí do automático e agora vivo consciente de tudo. Isso mudou minha vida, principalmente com relação às emoções. Perfeito, Jan. Aí a gente vai para o segundo ponto, né? O início, já falei, criar momentos prazerosos, percebê-los. E ao invés de focar nos momentos difíceis, a gente começa a focar na resolução. Como que a gente vai resolver? Eu ia resolver isso do carro ontem? Não. Então pra que eu ia ficar sofrendo com isso? Não, segunda-feira a gente pensa nisso. Segunda-feira eu resolvo. 2. Prática do autoconhecimento, que é o que Janine acabou de citar. Um exemplo disso é o que ela falou aí. Ela entendeu que ela estava vivendo a vida em modo automático.
Quando a gente vive em modo automático, a gente não sente, a gente não se percebe, a gente não entende, a gente é reativo, porque a gente está no modo automático. Coloca o celular, não sabe onde colocou, coloca a caneta aqui na orelha ou aqui na camisa e não sabe onde colocou porque está em modo automático. Coloca o celular para carregar e procura o celular na casa toda. Recebe uma mensagem, vai fazer outra coisa nesse percurso, esquece que precisa responder aquela mensagem. Ou tá fazendo uma coisa importante, vai mexer no celular e deixa de fazer essa coisa importante pra ficar no celular e esquece de dar continuidade e atrasa as demandas do dia a dia. Acontece comigo. Isso são dores que eu passo e qualquer um de vocês passa, porque a gente é passivo de erros, né? Então, prática do autoconhecimento. Se autoconhecer, se entender, se adaptar às situações e escolher o que a gente faz com elas. Isso faz toda a diferença. Ponto 3. Se conectar com pessoas que nos fazem bem. Então, um grande problema do desequilíbrio é um ambiente. O módulo que eu falei, por exemplo, no sábado com a turma de mentoria, eu falei sobre influência do ambiente. Foi bem profundo, porque as pessoas, elas perceberam o quanto que o ambiente, ele nos influencia. Ambiente pode se referir ali à estrutura do lugar ou a pessoas. Então, muitas vezes a gente está em contato com pessoas que são como âncoras, que nos puxam para baixo e que potencializam emoções ruins na gente. Ah, mas se fosse eu fazia, acontecia. Aí, se tratando de relacionamento, de trabalho, ah, não, você tem que entregar pro chefe, você tem que fazer isso, você tem que puxar o tapete do colega mesmo, trazendo aí para o relacionamento, ah, não, você tem que dar o troco. E aí, quando você vai ver, a gente vive numa sociedade de embates. Não é de conflito, porque o conflito é normal, a gente tem conflitos com a gente mesmo, com o outro, é normal, mas esses conflitos, eles precisam ser percebidos e resolvidos. A gente precisa conversar sobre isso. Mas as pessoas, elas vivem verdadeiros embates, em quedas de braço, mulheres querendo concorrer com homens, e às vezes dentro do próprio relacionamento, homens querendo concorrer com mulheres, um querendo ser melhor que o outro, sabe? E aí, no relacionamento, porque eu ganho mais, porque eu posso mais, porque eu sou mais inteligente. Eu já presenciei, eu já visualizei, assim, de relacionamentos, a pessoa sinalizar pra mim, não, mas eu sou melhor, mas eu sou mais inteligente. Cara, cada um tem seu tempo. Às vezes, você se acha mais habilidoso numa coisa, a mulher ou o homem, mas vocês se completam. O que precisa se entender numa relação, seja de amizade, de trabalho, ou principalmente na relação familiar, afetiva, amorosa, é que não é queda de braço, não é embate, é conflito. Vai existir o conflito, porque são duas pessoas que pensam diferente, totalmente diferente. E a gente precisa conflitar para resolver. Conflita, conversa, tal. É o conflito normal, que é a gestão de conflitos. Mas não embate, nunca concorrer, nunca queda de braço. Não. A gente não é melhor que ninguém. Sempre vai ter uma coisa que o outro vai complementar a gente. Então, assim, procura estar perto de gente que te eleva. Tem um autor que fala assim que a gente é as 5 médias, e o Thiago Brunelli sempre usa isso como exemplo. E é verdade. A gente é a média, das 5 pessoas que a gente anda, que a gente convive. A gente conhece, convive com várias pessoas. Eu mesmo conheço várias pessoas. E converso e extraio o melhor de cada pessoa. Tem gente que não tem nada a ver com o meu perfil, que é totalmente ao avesso. Mas ainda assim eu tento entender, ressignificar, extrair alguma coisa de bom daquela pessoa. Nunca me deixar influenciar pelo que ela tem de ruim, mas eu procuro enxergar lá no fundo. Às vezes é lá no fundo, tem coisa de esforço muito grande pra entender. Existem pessoas que falam assim pra mim, viu, que hoje me falam assim, até pelo que eu trabalho com desenvolvimento humano, e aí voltado em vida e carreira, pra quem tá chegando agora e não sabe. E tem gente que fala, não, realmente você nasceu pra isso, viu, porque você consegue lidar com tanta situação diferente, com tantos perfis diferentes, porque eu tenho a capacidade de chegar numa mesa, de ter vários perfis ali, eu ouço, absorvo o que é bom, o que não é bom, eu jogo fora, eu elimino, certo? E alguma coisa que disso aqui eu posso, sabe aquela coisa do limão, fazer uma limonada? E eu tento extrair o melhor das pessoas, porque, gente, por mais ruim, a gente sabe que existem seres humanos ruins no mundo, ruins e perversos, existe.
Mas até na perversidade você para e você entende o porquê dessa atitude. E muitas vezes o reflexo disso está lá atrás. Mas aqui já é outra questão. Então, assim, escolher as pessoas que você anda, conviver, você vê, oi, tudo bem, cumprimentar, isso é o básico, é educação. O Livinha falou, você é assim mesmo. Aí, eu lembrei de uma situação aqui de um São João, né? Que eu viajei uma vez com os amigos, e aí tinham vários perfis de amigos totalmente diferentes. Aí teve um amigo que estava hospedado em uma outra casa, que ele falou, não, parece que você é a única pessoa normal dessa casa que você tá hospedada. Eu falei, porque a viagem era eu e mais 2 pessoas, e dessas 2 pessoas viraram tipo 5 pessoas na época, eu não lembro. E eu era a única pessoa equilibrada daquela casa. Eu tipo, não bebia, não sabe? Eu era normal, eu me divertia com eles, mas eu não fazia o que eles faziam. Entendeu? E aí aí a pessoa da outra casa fez assim, que eram meus amigos também, nossa, como que você é diferente, né? Você está sem se contaminar. Então existem momentos que fogem ao nosso controle, que a gente vai estar, mas a gente não precisa se contaminar. Então, assim, é fazer escolhas. Então, saindo aqui do ponto 3, que é se conectar com as pessoas que fazem bem, tem pessoas que são tóxicas, gente. Isso no relacionamento, tem relações abusivas, que não é só no namoro, não é só no casamento. Às vezes de amizade. Tem amizade que só quer ferrar com você, tá ridícula, tá horrível. Às vezes você não tá nada combinando, a pessoa ainda diz que você tá linda. Não é pra você. Fala que não vai dar certo, fala que você não vai conseguir. E aí a gente vem pro 4. Praticar atividade física. Tem muita gente aqui que vai se identificar. Tem uma galerinha aqui que gosta de atividade física, né, Janine? E aí, atividade física é muito bom, porque oxigena aqui o cérebro, regula as nossas emoções, ajuda ali na dopamina, né? A dopamina é aquela energia, aquela motivação que a gente sente pra ir treinar. E uma série de outras coisas naturais, não precisa tomar remédio. Eu tenho uma pessoa que eu atendo no individual, uma terapia, é verdade, Jean. Uma pessoa que eu atendo no individual na mentoria, que ela me falou uma coisa semana passada, gente, que eu achei tão legal, fiquei tão feliz, sabe? Ela disse que chegou pra trabalhar, chegou num cliente dela, e aí o cliente perguntou assim, você tá tomando algum remédio, alguma medicação? Aí ela fez assim, não, por quê? Poxa, você tá mais calma, você desacelerou, você tá falando mais pausado, tô percebendo que você tá falando, tá mais assim conectada ali com você mesma, toda mais zen, assim, uma pessoa assim mais tranquila, mais relax. Você chega aqui sempre ofegante, falando rápido, olha a percepção do cliente, falando rápido, ofegante e tal, com aspecto assim de ansiedade, porque tem que fazer suas rotinas ali do dia a dia. E hoje parece que você tá tão equilibrada. Você tomou algum remédio? Aí ela olhou e fez assim, não. Aí ele ainda falou, tal remédio, a pessoa, né? Você tomou tal remédio? Ela falou assim, não. Eu aprendi a fazer exercício de respiração. E sabe quem ensinou ela a fazer exercício de respiração? A mentora. Eu ensinei ela a praticar o Mindfulness, que é a atenção plena. O Mindfulness é uma técnica de atenção plena, né, uma ferramenta poderosíssima, que eu uso muito nos treinamentos, em algumas sessões de mentoria. Porque o Mindfulness, como ele é atenção plena, ele vai regular as emoções. Então o Mindfulness ele vai ajudar a regular os níveis de ansiedade, de estresse e, consequentemente, ajuda na imunidade. Por quê? Muita gente está ficando doente porque começa pelas emoções e depois reflete no corpo, dor no corpo, indisposição. E aí, quando a pessoa ela consegue regular as emoções com alguns exercícios de Mindfulness, que entre eles, que é um redutor de estresse e de ansiedade, é a respiração, a prática da respiração, porque a gente esquece até de respirar, gente. A gente tem uma rotina tão louca, tão acelerada, que às vezes a gente esquece de respirar. Nai falou técnica perfeita. Aprendeu também, né, Nai? E, gente, são coisas simples, são mudanças simples, são atitudes simples. Eu ensinei, eu fiz comece com 10. Então, puxa, solta. Puxa, solta. E a gente chega a sentir assim, ó, o ombro ele vai ficando mais leve. A gente vai se sentindo mais leve. Vai liberando tudo aqui, ó. Aí ensinei esse. Ensinei um da água também. Beber a água e sentir a água. A gente bebe tão rápido. A gente nem sente. A gente não sente nem ela passando pela garganta. Muito menos descendo pelo estômago.
E aí quando a gente vai ver, gente, eu tô viciado, tô comendo com o celular na mão, respondendo, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem direito. Porque faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí vai no cliente, chega no cliente assim, ó, quase dando um troço na frente do cliente. Aí o cliente se assusta, né? Aí quando você vai acalma, o cliente pensa que você tomou um remédio, mas não. É a prática do Mindfulness, é o exercício da respiração, é aprender a respirar. É aprender a se sentir, a sentir as emoções, a sentir o momento. É a praticar a escuta ativa. Entendeu? Tá fazendo sentido pra vocês? E aí, finalizando aqui, eu falei aí da atividade física, aproveitei e entrei no Mindfulness, na respiração. Vocês podem fazer isso quando vocês se estressarem no trânsito, porque tem um monte de louco aí ultrapassando pela direita. Tem um monte de gente aí que eu não sei como é que tirou carteira de habilitação não, gente. Eu olho assim, eu tô fazendo uma curva, penso que não tem um aqui, ó, na minha direita. Eu falo, pai amado. E eu tenho, a direção tem que ser defensiva, principalmente aqui em Feira de Santana. Defensiva 100%. Se não for defensiva, você vai se envolver em alguma confusão aí por culpa de alguém, mas aí na hora o negócio sai e fica pra você a bomba. E aí, prática da atividade física é muito importante, então criar essa rotina, porque vai fazer bem aí pra reduzir aí esse estresse, essa ansiedade e vai ajudar na autoestima também. Exercitar a mente. Como é que a gente exercita a mente? Leituras, vídeos interessantes que falam de temas, de coisas que você precisa se desenvolver. E escolha ouvir, assistir, ler, escrever. Então, exercitar a mente de alguma forma, a mente criativa, né? Que é o Self 2. O Self 2 ele é incrível. Nosso cérebro aqui do lado, como é que se diz? Tem o Self 1 e o Self 2, né? O Self 1 é mais o racional, é que toma as decisões mais baseadas na razão. E o Self 2 mais nas emoções. E aí, a gente caminhando aqui para o fim, né? Porque já tá no horário. Eu queria fechar com vocês, deixar a reflexão, como estamos interagindo com as nossas emoções, deixar isso aí como um dever de casa aí para vocês pensarem ao longo da semana. E a gente ter atitudes mais assertivas, fazer coisas mais assertivas com as nossas emoções. Alimentação muito importante para o cérebro, perfeito, como um ovo, gente, um alimento incrível. Pois é, eu preciso melhorar isso, Nini. Nem todo dia eu como ovo. Meu Nutri já falou que tem que comer ali pelo menos 2, 3 de manhã. Inclusive o despertador aqui deu uma travadinha, porque o despertador já é aqui pra alimentar, fazer meu pré-treino antes de ir pra academia. Que mais? Família Porcino aí, né? Na live, que bom. Então, gente, é isso. Observação. O que é que você faz com as suas emoções, né? O que é que você tem feito aí nos relacionamentos. Eu não consegui entrar muito aqui em algumas questões que eu queria entrar. Questão de luto, tem vários tipos de luto, né? A gente tem aí o luto em relação a perdas mesmo. Essa perda pode ser física, a gente não se prepara para perdas. A única certeza que eu sempre falo que a gente tem é que a gente vai morrer algum dia. Então é viver da melhor forma possível todos os dias e demonstrar nosso amor por quem a gente ama. Obrigada, Davi. Podem ir colocando as considerações de vocês, porque eu já tô finalizando mesmo. E na parte do luto aqui para fechar, a gente tem que fazer um processo de ressignificação muito grande, porque existe o luto pelo como eu tava falando, da morte física, de pessoas que perdem pessoas que amam, e são perdas às vezes bruscas. Algumas a pessoa já tá ali debilitada, doente, mas ainda assim é muito difícil. Só quem passa para saber por esse processo, saber, né, como é que funciona, e aí regular essas emoções. O que é que eu faço? Já foi, o que é que eu posso fazer agora? O que é que faria sentido para essa pessoa que foi e eu continuar fazendo? E eu continuar esse legado. Você tá aqui. Se eu e você tá aqui, a gente tá respirando, a nossa missão ainda é aqui. Então é fazer esse exercício da ressignificação, e exercitar ali treinar a nossa resiliência, a nossa sabedoria. E depois a gente vem para o processo do luto em casos de perdas de trabalho, desligamentos profissionais, né? Às vezes a pessoa é desligada ali de uma empresa, de um trabalho que ela gostava muito, ou às vezes até não gostava e ainda assim ela reclama.
e coloca a culpa em alguém e fica remoendo aquilo por muitos anos e a vida dela não avança. E às vezes nos relacionamentos, agora eu vou falar de relacionamentos amorosos, que eu acho que é um dos principais calos, é onde as pessoas elas mais sofrem, é onde elas têm mais dificuldade de superar, é onde tem mais feridas abertas, né? Depois da morte, é claro que nada supera uma morte de alguém que você ama, mas eu digo assim, em vida, né? Então, às vezes é uma morte em vida, por isso que eu falo de lutos, né? O luto da morte física, o luto de um trabalho ou de alguma coisa muito importante, de algum negócio que você perdeu, e o luto das relações, que nesse caso eu tô falando de relação amorosa, e tem gente que sofre, entra num processo de depressão profundo, muitas vezes, acha que a pessoa vai voltar, às vezes a pessoa já tá com outro. Eu conheço casos de pessoas que já reconstruíram a vida, o cara já tá com outra pessoa, já casou, já tem filhos, e a mulher ela continua ali naquela expectativa de um dia voltar para aquele relacionamento. E às vezes a gente vê que não tem mais espaço, a gente que tá de fora enxerga isso e a pessoa tá ali vivendo ainda do passado. E aí não consegue entender. E às vezes até de relações tóxicas, essa pessoa terminou, ela sabe que não dava certo, mas ainda assim ela fica retroalimentando ali aquele sentimento ruim. Então são lutos que a pessoa vive e ela não sabe lidar, ela não aprendeu a lidar ainda, superar esse luto e mudar de nível. A vida é sobre isso, a gente precisa mudar de nível. A gente vai ter lutos na vida, às vezes na amizade, na relação interpessoal, vai precisar romper e cada um ir para um lado. Então é isso, deixar um abraço pra vocês, que Deus abençoe, tenham um excelente dia, compartilhem essa live com quem vocês acham que vai ser interessante, vai acrescentar. E segunda que vem estamos aqui com o segundo tema mais voltado, que provavelmente vai ser voltado aí pra insegurança, né, que é pra isso a gente precisa exercer a nossa autoconfiança. E eu confirmo pra vocês ao longo da semana. Um grande abraço. O livro de hoje, Especialistas em Pessoas, é um livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler na íntegra, né? Li algumas partes, eu até comprei ele agora na Amazon, tá em promoção, inclusive, do Thiago Brunet. Janine já leu, né, Nini? Tem algumas pessoas aqui na live também que já me sinalizaram que leram. Então, o livro de hoje, eu não vou ter como mostrar, porque o meu livro ainda não tá aqui, mas é o Especialista em Pessoas. É um livro, assim, que ele tem comentários fantásticos, né? Se vocês olharem aí no Google, na internet, ou de pessoas que já leram, ou até ver a sinopse, o resumozinho dele. E o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, ele é um livro bem interessante, né, Nini? Um abração pra vocês, que Deus continue abençoando, uma excelente semana. Então, sintam em relação às emoções, em relação ao equilíbrio emocional, sintam, percebam e só depois reajam, né? Sintam, percebam, entendam, se entendam e só depois escolham tomar uma decisão, tá bom? Beijão!